Oi, pessoal, bom dia para todos vocês. Que alegria hoje comemorando 138 dias aqui reunidos, exercitando a palavra de Deus, a união, o amor, né? Como isso é importante e gratificante para mim. E aí, hoje uma surpresinha, né? Eu não fico lendo quais são os próximos dias e assim, querendo me programar sobre o que eu vou dizer, enfim. Às vezes já aconteceu de fluir e aí eu achar que vai ficar muito comprido num dia, eu dividir os temas. Mas eu fiquei surpresa de ver que hoje, né, na leitura, o padre propõe a seleção de um exercício que a gente já iniciou, né, há 3 dias atrás. Apenas me deito e logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós só, Senhor. E primeiro, né, que eu senti esse calorzinho de como quando algo é de Deus, né? Pode ser um dia ou 2 dias depois, quando a gente precisa receber essa mensagem, de alguma forma ela vem, né? E fiquei feliz de isso ter sido apresentado aqui pra gente, reforçando, né, a necessidade da gente entregar o nosso descanso, o nosso sono, né, e a nossa noite a Deus. E aí, a descrição do dia de hoje diz que Maria e José estavam tendo um dia comum em casa, de fazer pão, organizar as coisas do dia. Aqui a gente já teve a oportunidade também de falar sobre a importância do ordinário na nossa vida, né? De dar atenção para as coisas mais simples, de viver com entrega total, com atenção plena em tudo aquilo que a gente está vivendo. E eu acho que esse é um grande exemplo, né? Eles não estão fazendo grandes coisas, mas é nessas simples coisas que estão as grandes coisas. Tipo isso. E aí, eu fiquei pensando, há 2 dias atrás, eu não tava num humor, se é que pode dizer assim, eu não tava me sentindo 100% bem. E é muito engraçado, porque isso é natural, né, da nossa vida. Mas desde o momento que eu comecei a despertar, né, a buscar essa evolução e intimidade maior com Deus, esses são os momentos em que eu fico mais introspectiva, que eu fico mais sensível. E eu já estive notando também que sempre que eu me sinto dessa forma, né, não só ouvir uma música, fazer a minha oração, fazer um estudo bíblico me ajuda, mas ajuda também fazer uma caminhada, entrar em contato com a natureza, olhar um pôr do sol, é mudar a energia daquele dia. E isso está onde? Nas simples coisas da vida. Em a gente fazer com atenção total aquilo que a gente se propõe a fazer. Uma coisa que dá muito certo comigo também é preparar uma receita gostosa para minha família, sentar no sofá ou jogar um jogo com as minhas filhas. Então, eu acho que isso demonstra o quanto a gente precisa ter esse carinho, essa atenção e esse autocuidado pra gente. Óbvio que talvez aquilo que faça bem pra mim não é necessariamente o que vai fazer bem pra vocês, mas é muito importante que a gente busque entender quais são essas coisas que nos fazem bem e entender essas necessidades do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, não é verdade? Então eu gostaria que com a reflexão de hoje a gente pudesse entender sobre, inclusive, esse processo, né, de reforma, de despertar espiritual. Ele exige bastante de nós. Muitas vezes a gente não sabe o que vem acompanhado desse mal-estar, de um mau humor, às vezes até de uma doença, de
de um acontecimento inesperado, né? Mas que a gente saiba identificar aquilo que é autocuidado para nós e que, em conexão com o Espírito Santo, a gente tenha direção somente do próximo passo, de qual é aquela atividade. Muitas vezes a gente fica buscando responder, né, os porquês da nossa vida e questionando Deus sobre as coisas. E da mesma forma como eu acredito que para os problemas da vida a gente não precisa buscar uma justificativa ou uma desculpa, a gente tem que encarar aquilo como uma verdade e buscar uma solução. Para as coisas de Deus também eu enxergo dessa forma, né? Menos porquês e mais o quê? Mas o que eu preciso fazer com isso agora? Mas o que isso exige de mim, né? No sentido de ação também, né? Orar mais ação. E as bênçãos, né? Tipo, eu aqui viajando já, pensei sobre não só sobre a oração, mas que as bênçãos são o bem também em ação. Então, que a gente não fique paralisado diante das circunstâncias que são difíceis, que nos desafiam, mas que a gente tenha oportunidade de discernir que coisas a gente pode fazer de bem por nós mesmos. Recebam essa mensagem com muito carinho. Até amanhã, Simone.